revisãozinha rápida, iniciando falando sobre a licitação, né? Os procedimentos para a licitação, vantajosidade, concorrência isonômica e desenvolvimento sustentável. Falamos sobre os documentos envolvidos na licitação, o edital, termo de referência, a proposta da contratada, o contrato propriamente dito. Falamos sobre as cláusulas exorbitantes, onde nelas se encontram aqui as penalidades. Sobre o termo aditivo, que envolve revisões, prorrogações, supressões e acréscimos, que exige análise de parecer jurídico e assinatura das partes. O termo de apostilamento, que é aplicado ao reajuste para fazer o reajuste dos contratos, que ele é uma simples anotação no contrato, não necessariamente a diferença entre o termo de apostilamento e o termo aditivo é que o termo aditivo, o aditamento, ele necessita de publicação no diário e o termo de apostilamento não, né? Falamos sobre as espécies de garantias contratuais, caução, garantia, seguro garantia e fiança, né? Algumas dicas sobre como analisar essas garantias, né? A mudança da lei que agora implementou que em contratações de engenharia de grande vulto pode ser exigido até 35% do valor do contrato de garantia, né, do valor inicial do contrato. Falamos caução, seguro, entramos sobre cada um deles. Mostramos aqui que a SEGES na IN5 determina que a validade do seguro tem que ser até 90 dias após a vigência do contrato. E aí, no termo de vocês aqui, eu não sei qual usualmente vocês usam, né, mas eu sugiro que seja um pouquinho mais dilatado aí. E a importância também de que quando fizer reajustes e repactuações nos contratos, que vocês peçam um complemento da garantia, porque vai aumentar o valor do contrato, consequentemente o valor da garantia aumenta também. Começamos a falar sobre a fiscalização do contrato. Tem aqui o instrumento, aqui, o ato 24 de 2016 daqui do Ministério Público do Estado de Tocantins, que define os papéis. E aí começamos a falar sobre a importância. Lembrando que a atuação do fiscal está intimamente ligada com o processo de aplicação de penalidades, né? Falamos sobre o preposto, os documentos envolvidos na fiscalização, que são importantes para quem vai fiscalizar o contrato, né, os estudos preliminares, o ato convocatório e seus anexos. Aqui nos seus anexos eu estou incluindo também a matriz de risco, né, que deve, a lei 14.133 diz que ela obrigatoriamente tem que compor o instrumento agora convocatório, né? No início do contrato, a realização da reunião inicial, principalmente que ela tem que ser registrada com ata, né, com assinatura de todos os presentes. Relatório de transição, quando está mudando de contrato, o fiscal faz um relatório para informar o próximo. O que está deixando fica feliz e o que está entrando fica triste, né? Relatório de fiscalização, o relatório final da fiscalização, né, quando vai encerrar o contrato. É importante fazer o registro das ocorrências. E a gente abordou bastante sobre a importância de realizar registros constantes, né, de fazer o diário, né? Todo dia eu vou anotar no meu diário. Hoje, sobre o recebimento provisório, tem aqui alguns modelos de recebimentos provisórios, recebimento definitivo de bens e serviços, né? Falamos um pouquinho também sobre o instrumento de medição de resultados. Abordamos o pagamento, tem que verificar a regularidade. Todas as vezes que vai fazer o pagamento, tem que verificar a regularidade, consultando junto ao SICAF. A nota fiscal tem que estar acompanhada de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado. Falamos sobre a responsabilidade da administração, responsabilidade solidária e subsidiária, né? A solidária está ligado diretamente com contribuições previdenciárias, né? E a subsidiária é referente aos direitos trabalhistas. A exclusão da responsabilidade solidária, né, segundo a Receita Federal, ao fazer a retenção dos 11% sobre o valor bruto da nota da fatura, a administração ela se exime da responsabilidade solidária ao fazer isso em relação às contribuições previdenciárias, né? Ela fez a retenção aqui dos 11% sobre o valor bruto da nota, então ela, consequentemente, se exime da responsabilidade, né?
E aí falamos sobre a responsabilidade subsidiária, né? E a culpa eligendo e a culpa invigilando. Culpa eligenda é a pessoa que escolheu mal o fiscal. O fiscal não tinha condições, não tem condições técnicas, né? Conhecimento suficiente para poder fiscalizar aquele contrato, porque ele era complexo. E aí foi atribuído a ele essa obrigação, e ele realizou, não foi satisfatório, teve um problema, e a administração foi condenada depois numa ação judicial, e aí a culpa vai cair sobre aquele que escolheu o fiscal. E culpa e vigilando é quando o fiscal não fez as suas obrigações todas necessárias e acabou incorrendo num problema judicial, e aí a culpa vai cair sobre o fiscal, né? E aí falamos aqui sobre a inexecução contratual advém de uma conduta culposa do contratado, né? Que advém de negligência, imprudência, imperícia. A conduta culposa é diferente da conduta dolosa, que parte para outro nível, né? A conduta dolosa vai para o lado do crime mesmo, né? Vamos seguindo. Exceção de contrato não cumprido. Falamos também sobre os tipos de rescisão contratual: unilateral, amigável e rescisão judicial, né? Imposta pela justiça. E aí a rescisão unilateral pode ocorrer. Aqui tem uma figura nova aqui na lei 14.133, que é a culpa da administração, né? E aí tem no parágrafo 2º, no inciso 1 ao 5º, tem algumas situações em que a administração pode ensejar a rescisão por causa de algumas práticas da administração que ocasionam a rescisão contratual. Pode ser feito por interesse público e em decorrência de caso fortuito ou força maior. Deixa eu passar. E aí passamos pelos conceitos da penalidade, né, sobre o que é infração, que é o descumprimento das obrigações do edital e do contrato. O conjunto probatório, que é aquilo que foi produzido no processo de fiscalização. O conjunto probatório para a aplicação da penalidade foi produzido no processo de fiscalização do contrato. A dosimetria, que está ligada ao princípio da proporcionalidade, que é você aplicar uma penalidade que esteja em proporção com o ato praticado, né, com o descumprimento que foi praticado pela empresa. A obediência do devido processo legal, né, garantindo o direito de ampla defesa do contraditório. O registro no SICAF, né, além do SICAF, é necessário registrar também no SEIS, né, é um sistema controlado pela CGU. E a não necessidade de comprovação de má-fé. O dever de aplicar sanções tem que estar previsto no edital, as penalidades. Se não tiver previsto, a gente não pode impor penalidade. Tanto as penalidades como as obrigações tem que estar previsto no edital e no contrato. Se elas não estiverem previstas, nós não temos como impor uma sanção, mesmo que ela seja clara, mas a gente não fez essa previsão, né, no edital. E aí está previsto, está aqui expresso no artigo 92 da Lei 14.133, né, que os direitos e responsabilidades das partes penalidades cabíveis são necessários nas cláusulas em todo contrato que estabeleça, né, assim estabeleça. Aí começamos a falar sobre o processo de aplicação de sanção, que ele tem uma sequência lógica, cronológica, que visa a apuração dos fatos da infração. Tem que haver comprovação do descumprimento da obrigação. Essa comprovação é o conjunto probatório que é produzido da fiscalização. E aí tem os princípios para a aplicação da sanção, né? Princípio da legalidade, princípio da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência. São os princípios que envolvem a aplicação da penalidade. Vamos continuar. E aí a gente tem o seguinte, ó, no processo de aplicação de sanção, e aí uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, que tem algumas condutas que são realizadas, que são certas e erradas, e costumeiramente nós encontramos elas dentro do processo, né? Então, assim,
Atuar sempre conforme a lei, né, e o direito. Você tem que verificar se tudo que você está exigindo da empresa, você está seguindo aqueles princípios que a gente citou anteriormente, né? É uma forma correta. Agir com padrões éticos, probidade, decoro e boa-fé. Agir com transparência. Adequar os meios aos fins. Né? No caso do processo administrativo, os fins não justificam os meios, né? Isso pode causar até um problema depois, se usar os fins errados para atingir os meios. Indicar pressupostos de fato e de direito da infração administrativa. Ou seja, você tem que indicar, especificamente falar, você descumpriu tal ato que está previsto em tal lugar da lei. Né? No caso do processo de aplicação de penalidades, tem que estar lá no edital, no termo de referência, no contrato, tem que estar especificado lá. E você tem que apontar para a empresa que isso tem que ficar demonstrado no processo que isso aconteceu. Né? Observar as formalidades. Tá? A gente não pode, para tentar acelerar o processo, fazer ele o mais rápido possível, deixar de cumprir prazos, não cumprir os ritos, né, do processo, das formalidades do processo. E impulsionar de ofício no processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Você pode impulsionar de ofício desde que não haja prejuízo para ninguém. Né? São atos errados que acontecem sancionar sem instauração do processo. Ou seja, a empresa descumpriu lá o contrato. Aí eu vou lá e coloco lá no processo de licitação lá uma penalidade de advertência, de multa, sem mesmo dar direito de defesa, sem instaurar um processo. Um processo de aplicação de penalidades, ele tem rito próprio e ele tem que ser aberto especificamente para essa finalidade. Tá? Sancionar sem o contraditório e ampla defesa. Tem que dar oportunidade para a empresa fazer a defesa dela. Oferecer prazos insuficientes. Né? Oferecer um prazo que está em desacordo com o que está escrito na lei. A lei 14.133, ela deu uma dilatada nos prazos, ficou um pouquinho melhor para as empresas até. Sancionar sem atentar para a dosimetria, ou seja, não verificar se a sanção que você está sendo aplicada está de acordo com a penalidade, tem proporcionalidade. Né? Deixar injustificadamente de aplicar a sanção. Essa é uma atitude errada. Você simplesmente não aplicar a sanção também é um problema. Deixar de registrar no SICAF, nos sistemas adequados às sanções. O que pode acontecer se você aplicar uma penalidade aqui de impedimento de licitar e não registrar no sistema? A empresa vai continuar participando de licitação em todo lugar aí, ganhando, porque não tem registro. Né? Se a gente não registrar, inclusive no próprio órgão, né? Porque a gente não registrou, quando fizer a consulta no SICAF, o pregoeiro vai consultar lá no SICAF, mas não vai encontrar nenhum impedimento, vai habilitar a empresa. Deixar de requerer a complementação de garantias após o seu uso. Então, é bastante interessante isso, que a gente, no decorrer do contrato, a gente já pode aplicar uma multa sobre a empresa. E aí a gente usa a garantia para poder executar aquela multa. Quando a gente usa a garantia, a gente tem que encaminhar novamente um documento para a empresa para ela complementar o que foi utilizado. Só que a lei, e a gente vai ver mais na frente, nos dá outras formas de fazer essa cobrança, né? de cobrar a multa da empresa. Né? Deixar de motivar a decisão. A decisão tem que ter motivação, tem que ter. Ela não pode ser simplesmente, vou aplicar a penalidade, sim, tem que falar, pelos motivos tais, eu vou aplicar tal penalidade. Deixar de fornecer informações dos atos processuais ao sancionado. Quando o sancionado pedir vista no processo, se você deixar de dar vistas para ele ao processo, você está cometendo um erro grave que pode causar até anulação do processo, né? Da sanção aplicada. Impor obrigações,
restrições, sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Às vezes a gente vai, porque a gente, às vezes é uma empresa que dá muito trabalho aí, né, que a gente tem as empresas que dão trabalho para a gente na fiscalização dos contratos. Aí, para poder se livrar dela, a primeira oportunidade que tem para poder aplicar uma penalidade, a gente vai lá dar uma penalidade bem salgada. Tem que lembrar que tem que estar, a penalidade tem que ser para atender ao interesse público. Não necessariamente para poder, com aquele o anjo vingador que deseja punir aquele cara que está me aborrecendo todos os dias. Né? A finalidade da aplicação de sanção não é essa, é para poder manter o contrato sem dar prejuízo para a administração. Nós temos aqui essas condutas. As condutas certas, que você tem na hora de instruir o processo, e as condutas erradas. Os atores envolvidos. O primeiro dele é o licitante ou a contratada infratora. Então, o procedimento de aplicação de penalidade pode ocorrer durante a licitação ou após a contratação. Se lá no processo de licitação, tem várias práticas que as empresas fazem no processo de licitação que podem causar problema. Eu não sei se vocês, o nosso colega que é pregoeiro ali, vocês estão fazendo licitação aberta e fechada ou só licitação normal mesmo? Aberta e fechada. Ou tem a fechada e tem a aberta e fechada, né? Antigamente, só para exemplificar aqui uma conduta que acontecia no processo de licitação, existia aquela figura chamada de coelho. O que acontecia? A gente abria o pregão e aí uma empresa, duas empresas combinavam e falavam assim, essa licitação é minha. Aí eu pegava lá e dava um lance de 100 mil e a outra dava um lance de 1.000. E aí, como o valor estava inexequível, ninguém mais podia dar lance. Ninguém ia dar lance menor do que 1.000, porque o valor é inexequível. E aí o pregão não parava. A gente ficava lá esperando, ninguém dava mais lance, porque não tinha como dar lance. E aí depois, quando encerrava a fase de lances, ia para a fase de habilitação, aquele cara que deu o lance de 1.000, ele retirava a proposta dele, e aí o cara que deu o lance de 100 mil, que ficou um valor elevado que poderia abaixar, ganhava a licitação. Esse era chamado coelho. E aí, por causa dessa prática, né, o Tribunal de Contas da União começou a oficiar os órgãos de que era para poder começar a... Porque a gente geralmente não punia. Isso acontecia, o licitante tumultuava lá o processo, isso não acontecia. Com as licitações abertas, com esse aberto fechado e os lances fechados, isso diminuiu consideravelmente. Não tem, é difícil, porque o lance vencedor na fase aberta não necessariamente vai ser o lance vencedor na fase fechada. Até porque na fase fechada ninguém sabe qual é o lance que o outro vai dar. E se, por exemplo, o licitante lá retirar a proposta dele, a gente consegue voltar à fase lá para poder fazer de novo. Né? Então, isso coibiu um pouco dessa prática, essa parte da fase fechada do lance. Né? E assim, eu fiz algumas licitações que foram bem interessantes. Assim, nas primeiras licitações envolvendo a licitação aberta e fechada, aí colocava lá, as empresas apresentavam a proposta e havia pouquíssimos lances. Pouquíssimos lances eram dados. Assim. E aí fechava a fase aberta e depois ia para a fase fechada. O que aconteceu, eu fui fazer uma aquisição de um medicamento e o menor lance que foi dado foi R$50 pela pílula, pela unidade, R$50. O valor estimado era R$14. Quando foi na fase fechada, convoca a empresa do menor lance e as que estão dentro dos 10% lá do lance. Na hora da fase fechada, o menor lance foi de R$3,20. A disparidade entre um e outro foi um negócio abissal. O valor estimado era R$14. Quando foi para a fase fechada, o menor lance era 50. Na hora do lance fechado, quando ninguém sabe qual é o lance que o outro está dando, o menor lance foi de R$3,20. Um negócio assim, eu fiquei impressionado com
a disparidade do negócio. Assim. Então, isso coibiu bastante. O que é muito comum, e principalmente nos processos licitatórios de dedicação de mão de obra exclusiva, que o cara vai lá, fica mexendo nas bases de cálculo da planilha, fica alterando a planilha, depois ele não consegue fazer o valor, chegar, né? Quando manda corrigir os erros, ele vai lá e retira a proposta. O que costumeiramente se fazia? Ele errou e tirou a proposta. Aí a gente deixava o cara para lá. O que acontece agora é que é importante que todas essas empresas que retiram a proposta sejam penalizadas. E o melhor, né, o melhor da penalização na licitação é que não tem nem advertência, nem multa, é impedimento de licitar para cima. Né? É impedimento de licitar. Então, assim, o que passou a acontecer é que ainda são poucos os processos abertos de penalidades na licitação. Mas ela pode impedir de muita gente que atrapalha os nossos certames de participar, se a gente começar a abrir os processos nessa fase. E aí, quem é que comunica para poder iniciar a abertura do processo sancionador? O pregoeiro. O pregoeiro, quando ele vai fazer o relatório final dele lá do pregão, ele vai colocar lá, as empresas tais lá, ofereceram a proposta e não mantiveram, está descumprindo tal item da lei, tem que abrir processo sancionador. E aí vai para a área competente para sancionar. Mas é importante que inicie os processos lá. Okay? E após a contratação, é que, principalmente dos contratos continuados, aí tem aqueles contratos que são parcelados, né, para entrega de materiais parcelados, existem as cláusulas, às vezes acontece atraso e tal, e é importante que todas as vezes que ocorrerem, aí é os fiscais, todas as vezes que ocorrer um descumprimento, seja de prazo, o que for, que está previsto no contrato, faça as anotações e encaminhe para análise para a abertura do processo sancionador. É extremamente importante. Então, esse é o primeiro ator. E aí está aqui o acórdão 754 do TCU, que diz que oriente os gestores das áreas responsáveis por conduzir licitações, inclusive os dos órgãos sob seu controle, de atuação administrativa e financeira, para que autuem em processo administrativo com vista à penação de empresas que praticarem injustificadamente ato ilegal tipificado no artigo 7 da Lei 10.520 e alertem que tal dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença. Ou seja, o tribunal constatou que os órgãos não estavam fazendo as penalidades sobre os participantes, e ele emitiu um acordo orientando, tem que fazer. A gente está percebendo que não está sendo feito. E aí, daí em diante, começou a aumentar um pouquinho. Mas é importante que, às vezes, dá um pouquinho de trabalho, mas você se livra de uma empresa que vai te dar trabalho depois numa outra licitação, né? Outra figura importante é o requisitante ou gestor ou fiscal técnico, né? A infração administrativa, no caso de não conformidade do produto, pode ser verificada pelo requisitante, quando não há termo de contrato, né? Quando substitui o termo de contrato pelo empenho ou pela ata de registro de preço, né? E aí o requisitante chega lá e fala assim, não está de acordo não. Aí o requisitante que está verificando a entrega, ele vai encaminhar para poder a abertura do procedimento sancionador. Pelo gestor do contrato, auxiliado pelo fiscal técnico, quando houver celebração de termo de contrato. No caso de vocês aqui, né, que costuma ser a mesma pessoa, né, o gestor e o fiscal, vocês vão auxiliar a si mesmos, né? A não ser que vocês vão ter aquela prática que eu sugeri aqui, né, de gestor cruzado, né? Eu sou gestor do seu, você é gestor do meu. Que aí segrega um pouquinho mais as funções, né? O pregoeiro ou o gestor, aí tem a infração administrativa, no caso de não conformidade documental, ela geralmente, essa aqui geralmente o fiscal administrativo, né, que pega ela, né, tem aqui o pregoeiro, no caso do pregão, ele vai informar o gestor do contrato auxiliado pelo fiscal administrativo após a celebração
do termo de contrato. A autoridade competente recebe a delegação de competência, desde que admitida na lei. Delegar é conferir a outra atribuições que originalmente competiam ao delegante. O servidor público ultrapassa os limites da sua competência quando pratica um ato ao qual não estava autorizado, está sujeito a responder por abuso de poder. A gente falou sobre isso antes, né? Quando não tem delegação a delegação, não foi publicada a portaria designando a pessoa como fiscal, e quem fala, fiscaliza, atesta essa nota aqui. Então, assim, a gente só recebe a autoridade para fazer algum ato, desde que ela não seja atribuição do nosso cargo, né? Quando nos é delegada a competência através de portaria, no caso do fiscal, a designação através da portaria. Então, se você vai atestar uma nota de recebimento de um bem ou de uma prestação de um serviço, seja ele contínuo ou não, você tem que falar, ó, faz a portaria, porque senão não dá para assinar, porque eu não tenho delegação para isso, eu não tenho essa atribuição não me foi passada a mim, né? Então é importante a gente lembrar disso. Ainda sobre a autoridade competente, né, a Lei Geral de Licitações somente indica expressamente qual é a autoridade com competência administrativa para aplicação da sanção e declaração de idoneidade, para licitar e contratar com a administração pública, deixando de trazer previsão quanto aos demais atos. Assim como na Lei 8666, a Lei 14.133, ela só fala assim, quem é a autoridade que vai aplicar a declaração de inidoneidade. Ela não fala sobre os outros atos. Então, segue o mesmo entendimento dos outros, né? A autoridade que pode aplicar a declaração de idoneidade é a autoridade máxima do órgão. É a autoridade máxima do órgão. É o único que pode aplicar a penalidade de declaração de idoneidade. E aí o entendimento segue nas outras, que para aplicar a sanção é o ordenador de despesa, né? A autoridade competente para ordenar a despesa, aquela que é signatária do contrato. Então, a autoridade competente está prevista aqui no artigo 156, parágrafo 2º da Lei 14.000. Ela segue mais ou menos a mesma lógica da 8666, que diz que para poder aplicar a penalidade de impedimento de declaração de idoneidade tem que ser a autoridade máxima do órgão. No caso de um ministério, é o ministro. No caso aqui do Ministério Público, aqui é o Procurador-Geral que fala, né? Procurador-Geral de Justiça. No caso de uma Secretaria de Estado, é o Secretário de Estado, e assim por diante. Eu fui numa reunião aqui na Secretaria de Saúde, aí eu falei um negócio que deixou todo mundo de cabelo em pé. Eu olhei o sistema, o funcionamento assim, eu falei, rapaz, se eu fosse secretário aqui, eu ia dividir a ordenação de despesa para todo mundo aqui. O secretário ordena despesa sozinho, o cara tem um monte de coisa para fazer, ainda tem as questões políticas. Como é que o cara vai dar conta de fazer isso e fica ordenando despesa? Eu falei, eu tinha pegado os cargos mais altos, assim, você vai ordenar a despesa da sua área, vou distribuir. Eu falo sempre, quem distribui responsabilidade, distribui atribuição, também distribui responsabilidade. O cara vai lá e fica assinando um documento que ele não consegue nem ler direito. A AGU, ela publicou a orientação normativa número 48 de 2014, diz o seguinte, ó, é competente para a aplicação das penalidades previstas nas leis 10.520 e 8.666, excepcionada a sanção de declaração de idoneidade, a autoridade responsável pela celebração do contrato. Então, essa foi a orientação que a AGU passou para os órgãos ligados ao governo federal. Que quem tem a responsabilidade para aplicar a penalidade é o signatário do contrato. Então, assim, olha, vamos voltar para o nosso processo de aplicação de sanção. O fiscal encaminha lá para o gestor, ou, no caso de vocês mesmos, para abrir a abertura de um processo sancionador. A autoridade vai designar um servidor que não é o próprio fiscal, não é aquele envolvido no contrato. E aí ele vai instruir o processo. Mas quem vai aplicar a penalidade vai ser o ordenador. Não vai ser a pessoa que está instruindo. A autoridade superior
Isso é nos casos de houver recurso, né? A autoridade superior é aquela autoridade na posição hierárquica imediatamente acima daquela que decide, seja por vínculo do cargo, encargo ou comissão. Ou seja, como não é a autoridade máxima do órgão que atua geralmente como ordenador de despesa, ele delega essa competência, né? Então, quando há um pedido de recurso, alguém recorre, aí quem vai analisar aquele recurso é a autoridade com grau imediatamente superior àquela que proferiu a decisão. Então, se for um chefe, um diretor tem aqui, eu não sei como é que funciona a estrutura aqui, mas tem lá o chefe de divisão e um gerente. O chefe de divisão dá uma decisão e o gerente vai lá e ele que analisa, né, a autoridade imediatamente superior. E aí você tem que pegar aí qual é o ordenador de despesa e ver quem é a autoridade superior a ele para poder, quando houver contestação dos seus atos, né? O órgão jurídico consultivo, no caso da aplicação das sanções, ele é facultativo. É facultativo, tá? Não é obrigatório no processo de sanção ter parecer jurídico. É claro que isso é um processo complexo, com muita variação. Aí o contrato é de grande valor, o cara veio de mandar um advogado, mandou logo uma banca para cá, você vai se salvaguardar, vai pedir um parecer jurídico, mas ele é facultativo, exceto para aplicação de declaração de idoneidade. Para aplicação de declaração de idoneidade, o parecer jurídico é obrigatório. Está previsto aqui no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784. Para contribuir na motivação com a técnica de declaração de concordância previsto no artigo 50. Você pode pedir um parecer jurídico para contribuir com a motivação. Se você está com dificuldade de motivar o ato que você vai praticar, você pode pedir um parecer jurídico, né? E aí tem aqui decisão, acolhe o parecer número tal, cujos fundamentos passam para integrar a decisão por força do artigo tal. Isso aqui é ele não sabia justificar, o parecer jurídico deu lá os caminhos, ele falou, vou acolher o parecer e pronto. Mas não necessariamente ele é obrigatório. De um modo geral, eu tenho visto, as pessoas geralmente mandam para o parecer jurídico. Vamos falar agora sobre as espécies das sanções administrativas. Houve uma mudança considerável aqui no espectro aqui de sanções administrativas na lei 14.133. E aí a gente tem aqui, no inciso 1º do artigo 156, diz que fala da advertência. O inciso 2º da multa. O inciso 3º da suspensão de licitar e contratar com a administração por até 3 anos. A grande mudança está aqui. Antes da edição da nova lei, existia o princípio do diálogo das fontes lá, você podia aplicar a penalidade ou da 8.666 ou da 10.520. Da 8.666 era até 2 anos, da 10.520 até 4 anos. Então, você podia optar aqui, dependendo de como você instruísse o seu processo, em qual das duas você iria enquadrar a penalidade que você ia aplicar. E aí juntou tudo numa só agora, né? Também não faz sentido ter dois tipos de penalidade na mesma lei, né? E aí mudou para até 3 anos. Então, a pena máxima que pode ser aplicada é de 3 anos. E a última declaração de idoneidade, né, é que com toda a administração pública, de no mínimo de 3 anos e no máximo de 6 anos. Anteriormente, a declaração de idoneidade, ela permanecia enquanto durasse o dano. Se tivesse um dano ao erário, enquanto a empresa não reparasse aquele dano, a penalidade ficava lá, né, a declaração de idoneidade. Teve uma pequena mudança agora em relação a estipulando esses prazos. Aí o ministro Bruno Dantas, né, responsável pelo voto contra do acordo 25.530, ele manifestou dessa forma: os dispositivos estão inseridos em lei diferente e tratam de assunto
dando tratamento diferenciado a cada situação. No meu entender, a Lei 10.520 criou mais uma sanção que pode integrar-se previsto na Lei 8.666. Então, aqui o ministro estava dizendo que hoje, né, ainda vigente, você tem vários contratos ainda que estão de acordo com as duas leis. Vocês podem utilizar as duas fontes ainda. Se vocês quiserem dar uma pena mais grave, você vai usar lá o artigo da 10.520. Se você quiser usar uma pena mais branda, você vai usar da 8.666. Aí, hoje, nos contratos que vocês estão vigentes, que estão sob ainda a tutela ainda da Lei 8.666 e da 10.520, vocês ainda podem utilizar as duas fontes. Mas quando a parte cumprindo o prazo lá para regulamentação da Lei 14.133, as duas vão deixar de ter efeito, né? Aspectos das sanções, né? A advertência, né, está no artigo 56, é responsável pelas infrações administrativas. A sua normativa número 3 da SED diz o seguinte, constatando-se junto ao SICAF a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua advertência por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 dias úteis, o fornecedor regulariza a situação ou mesmo prazo apresente sua defesa. Então, assim, a advertência é uma penalidade mais branda, né? Ela é só mesmo para, vamos chamar aquele velho puxão de orelha, né? Você está andando fora da linha. Mas, assim, mesmo a advertência, mesmo para aplicar a advertência, você tem que assegurar o direito de defesa do contratante, né? Porque ele pode se justificar. Às vezes o motivo dele estar descumprindo o contrato seja outro que não seja aquele que aparentemente está acontecendo. Você tem que dar o direito dele de se defender. A advertência vai lá registrada no SICAF e todas as vezes que você puxar um relatório do SICAF vai aparecer lá. Quando que se dá a advertência, né? É uma penalidade mais branda, ela é reservada para infrações leves, com menor grau de restrição, tem caráter mais educativo e, embora seja branda, deve ser aplicada ao final do processo do sancionador. Então, assim, ela é aquelas... Por que a gente tem que fazer a advertência? Que às vezes a empresa vai acumulando várias advertências durante a execução do contrato que vai ensejar uma penalidade maior. Então, se a empresa tem duas advertências, 3, você não vai ficar dando advertência até o final do contrato. Você vai dar uma multa para ela, vai dar... e aí você vai... Por isso que tem que ser feito, né? O problema de você aplicar uma advertência sem instruir o processo é que você pode ter o processo anulado. A advertência pode ser anulada e você ainda pode ter algum problema depois. É extremamente importante que o próprio fiscal não faça isso, porque a empresa pode alegar que o fiscal está perseguindo ela, pode fazer uma representação na corredoria, dá uma série de problemas, né? Está ferindo o princípio da impessoalidade, que ele está com... Ele não gosta de mim, aí está sendo pessoal, tá sendo pessoal, levando para o pessoal e está querendo prejudicar a minha empresa. Então a gente tem que evitar isso, né? A multa, única penalidade que pode ser acumulada com as outras. Você não pode dar advertência e impedimento de licitar. A única que é o cachorro vira-lata, né? Você vai jogando pedra nele e ele vai vindo. Ela pode ser acumulada. Você pode dar advertência e multa. Você pode dar só multa ou a multa e impedimento de licitar. Você pode dar a multa e a declaração de idoneidade. Aí eu falei para vocês da minha conduta, né? Quando eu estou analisando o processo, se chegou na multa, a multa vai para o resto da vida. Você vai receber um impedimento de licitar, vai receber um impedimento com multa. Você vai receber... Isso no caso dos contratos, né? Porque lá na licitação, a lei só fala que tem que aplicar impedimento de licitar, né? Deve estar previsto o percentual da multa no edital, no contrato, e tem que ser levado em consideração a dosimetria da infração. Ou seja, você não pode dar a multa máxima para uma penalidade, por reiteradas penalidades leves, por exemplo. Aí você tem que criar critérios de dosimetria para isso. O pagamento da multa não exime o cumprimento da obrigação da contratada. O fato dela ter sido multada não quer dizer que ela tem que ser multada e fazer aquilo que ela deixou de fazer.
Ela não exime do cumprimento, não. Ah, eu paguei. Não, eu não fiz isso aí, mas eu já paguei a multa. Não, você tem que voltar lá e fazer, porque senão pode tomar outra. E tem que constar também, no processo, como que você chegou naquele valor para aplicar aquela multa, a memória de cálculo. Como foi aplicada aquela dose. Eu vou deixar para vocês, eu vou deixar esse slide na plataforma, e aí tem aqui no slide, vocês vão ver depois, tem uma forma de fazer dosimetria que vocês podem utilizar depois no dia a dia de vocês. Aí existe uma diferença, que é a diferença entre a multa moratória e a multa compensatória. É uma diferença bem razoável nas duas, elas duas figuram nos contratos. A multa moratória, que está prevista no artigo 162, fala do atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista no edital ou em contrato. Para a aplicação da multa de mora, não impedirá que a administração converta em compensatória e promova a extinção lateral do contrato com a aplicação acumulada de outras sanções previstas nessa lei. E a multa compensatória está prevista no artigo 156, né? Que só vem escrito lá multa. São aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nessa lei, multa. Existe a diferença básica das duas. A multa compensatória, ela é uma penalidade aplicada. A multa de moratória, ela está no fato, por exemplo, de há um atraso da entrega de um material. E lá no contrato está previsto uma multa moratória. Essa multa moratória, ela independe de abertura de processo sancionador. Que é o seguinte, você tem 30 dias para entregar. Entregou no 35º dia, tem lá a multa. Você já lança ela lá no desconto, glosa a multa no pagamento e diz lá porque, houve tantos dias de atraso, está previsto no item tal do contrato, está descontando. Essa não é penalidade, é a previsão que está no contrato. Essa daqui não. Essa daqui, a multa compensatória, ela tem que ser aberto um processo sancionador por ela. Até porque ela é mais pesada, né? A multa compensatória é mais pesada. E a outra coisa é que uma não exclui a outra. Você pode aplicar a multa moratória, você deve aplicar a multa moratória e se ensejar a abertura de processo sancionador, você aplica a multa compensatória. Aí você vai ver o seguinte, a empresa atrasou a entrega de um determinado material que era importante aqui. Aí você foi lá e aplicou uma multa moratória. Aí mandou abrir um procedimento administrativo disciplinar. Aí a empresa comprovou lá que ela atrasou a entrega porque o material, as importações para produzir aquele material, só tinha uma empresa que produzia esse material no país e ela foi fechada. E aí o material ficou preso na alfândega, ela comprovou. Então, assim, não foi por culpa dela. Então, ela vai receber a multa moratória, mas ela não vai receber, não vai ser aplicada a penalidade compensatória, porque não foi. Ela não deu causa àquele atraso apenas por não ter cumprido as obrigações contratuais. Aconteceu um fato fortuito que impediu ela de cumprir os prazos. Ela vai escapar dessa, mas ela não vai escapar dessa. Porque isso aqui está incluído no risco do contrato. Deu para entender a diferença das duas, tranquilo? Moratória e compensatória, uma são diferentes, uma não precisa de processo administrativo. Você notifica a empresa, tem atraso. Essa notificação, a empresa provavelmente ela vai apresentar uma defesa dos motivos que estão atrasados, mas não vai eximir ela de pagar multa. A menos que ela informe antes para a administração. Aí talvez você consiga tirar aqui a multa moratória. Isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Por causa de problemas muitos países que produziam insumos ficaram fechados. E aí o que fizeram? Não tinha como chegar aos insumos. E aí as empresas foram entrando em contato com ela e falaram assim, está impossível cumprir esse prazo, porque o fornecedor não está demorando demais. Houve um boom de procura por remédios, né? E aí
ficou escasso o material. Então, várias coisas, situações aconteceram. Aí, algumas empresas comunicaram antes. Quem comunicou antes conseguiu escapar. Porque a maioria dos editais tem a previsão lá de que o fiscal ou o gestor pode alterar o prazo, caso aconteça um fato superveniente. Mas se não falar nada, só atrasar mesmo, que é o que geralmente acontece, essa é uma coisa que às vezes a gente não faz, mas isso aqui também é uma obrigação nossa de fazer, não é uma opção. Está previsto no contrato, atrasou, multa. O contrário também é verdadeiro. A administração tem um prazo para pagar e não pagou, a empresa pode pedir a multa moratória que ela tem direito. Nesse caso da multa moratória, se você for olhar nos contratos, ela também pode atingir a administração. Se a administração não cumprir os prazos para pagamento, que está previsto lá no contrato, o contratado pode chegar aqui e exigir o pagamento de multa e a administração tem que pagar, porque está previsto no contrato. O que vai acontecer é que provavelmente algum servidor vai responder por essa multa, né? Eu não sei quem é que trabalha com pagamento, eu já faço o seguinte: apareceu multa, eu já olho, eu já emito o documento de recolhimento do CPF de quem demorou lá a entregar o processo. Porque senão quem vai devolver é o cara do financeiro, né? Se ele não indicar quem foi, é ele mesmo, né? Não, eu prefiro devolver sem processo administrativo. Porque responder processo não é bom, não. Se você devolve antes, você fala, não, o cara está agindo de boa fé aqui. Aqui tem falando sobre a multa, o enunciado da decisão da quinta turma do STJ, que diz o seguinte, ó: é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a acumulação das multas moratória e compensatória quando estiverem elas origem de fatos geradores diversos, como ocorrido no caso concreto. Ou seja, podem ser aplicadas as duas, a moratória e a compensatória. A compensatória está ligada ao descumprimento de cláusulas contratuais. E a moratória está geralmente ligada ao atraso na entrega de um bem, que também é um descumprimento. Então, as duas podem ser acumuladas. Isso aqui é assim, a multa pode ser descontada de crédito da contratada? O artigo 155, parágrafo 8º da lei. Está 12 mil, é 14 mil, né? Eu vou dar um Ctrl+U aí, substitui tudo. A multa, caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, a diferença será descontada dos pagamentos devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Ou seja, a empresa aplicou uma multa e o valor da garantia é superior ao valor da garantia, o valor da multa é superior ao valor da garantia, você vai no próximo pagamento, você vai lá e glosa o valor da multa lá para descontar. Eu comumente faço, eu sempre desconto, eu sempre gloso na nota. Dificilmente a não ser que a multa seja muito alta, né? Dificilmente, porque no dia que vocês forem acionar a garantia, vocês vão descobrir a dor de cabeça que é. É melhor você entrar em acordo com o fornecedor e descontar logo do pagamento, porque descontar da garantia é uma novela. Então, hoje há margem, nos contratos, vou falar sobre as minutas da AGU. Nas minutas da AGU, nos anexos editais, tem lá uma autorização da empresa de fazer os descontos do pagamento. Já prevê isso. Está previsto lá no edital. Você coloca lá no edital que em caso de pagamento de multa poderá ser descontado. Aí, assim, aí vai o critério para não ser um valor tão grande que possa impedir, por exemplo, impactar o funcionamento de um contrato, por exemplo. Às vezes, uma contratação de mão de obra, aí o cara vai receber lá 50 mil no mês, você aplica uma multa de 20 mil no cara, ele não vai ter dinheiro para pagar os trabalhadores. Então, a gente tem que usar um pouco tem que balancear um pouco isso. Apesar que 50 mil, um cara que recebe 50 mil não vai ter multa de 20 mil, porque não vai atingir o valor. Mas é só a título de exemplo.
Aí está aqui a minuta padrão da AGU, e colocou aqui, ó, as multas devidas de prejuízos causados pelo contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, inscritos na dívida ativa da União, cobrados judicialmente. Isso aqui está na minuta padrão. Todos os editais lá da AGU, vem isso aí. O cara já sabe que vai ser deduzido do pagamento dele. O contratante... Caso a contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 5 dias a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade. O que faz o seguinte, você faz assim, aplica a penalidade, emite o documento de arrecadação do valor da penalidade e encaminha para a empresa. Se ela não pagar no prazo, no pagamento você vai lá e desconta. E se ela não tiver crédito para receber, você começa a cobrança administrativa ou judicial, e judicial geralmente vai depender do valor, né? E aí você escreve na dívida ativa. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União, a entidade, poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme o artigo 419 do Código Civil. Então, se esgotar tudo, não tiver mais pagamento para fazer, e o valor da multa for superior ao valor ao valor que tá da garantia, aí tem outros meios. Dependendo do valor, nem vai para a cobrança judicial, a cobrança administrativa mesmo, escreve na dívida ativa e fica lá pendurado 5 anos, e o cara não vai pagar, né? Que às vezes a cobrança é mais onerosa para a administração judicialmente do que deixar ela pendurada lá. Lei 14.133, aqui está certo. Artigo 156, serão aplicados ao responsável pelas infrações administrativas previstas nessa lei, impedimento de licitar. Aqui nós vamos falar agora sobre suspensão de licitar. E aí está aqui, a próxima, no artigo, no inciso 4º, é a declaração de idoneidade. A sanção prevista no artigo 4º desse capítulo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas no inciso 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. No capítulo do artigo 155 dessa lei. Bem como as infrações administrativas previstas nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do capítulo do referido artigo, que justifique a imposição de penalidade mais grave à sanção referida no parágrafo 4º desse artigo, e impedirá o responsável de licitar e contratar com a administração pública direta e indireta pelos entes federativos pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. O que acontecia antes é que a declaração de idoneidade ela não tinha esses prazos definidos, agora tem. O cara não vai ficar menos de 3 anos. E o máximo é 6 anos para poder, da penalidade. O que se tem sobre a declaração de idoneidade? É uma sanção administrativa mais severa, veda a participação em procedimentos licitatórios de contrato com toda a administração pública por tempo indeterminado. Isso aqui é o que estava na lei anterior, tá? A sua reabilitação poderá ser requerida para contratada com aplicação somente após 2 anos da sua aplicação. Isso aqui pode ser requerida quando houver o ressarcimento da administração pública. Por exemplo, a empresa incorreu num ato lesivo para a administração e deu um prejuízo, um dano lá ao erário público. E ela foi colocada na idoneidade. E aí, o que ela fez? Ela foi lá e pagou, ela corrigiu o erro. Aí ela pode requerer, antes do prazo mínimo lá, antes do prazo fixado, que ela seja retirada do rol de empresas inidôneas. Porque ela fez a reparação do dano que ela cometeu. Tá? E a sua aplicação é de competência da autoridade máxima do órgão. Né? Aqui está ministro de Estado, secretário estadual, municipal, conforme a federal, será aplicada a sanção. No caso aqui, no caso do Ministério Público, é a autoridade máxima do órgão que aplica essa sanção. E aí tem aqui o acordo TCU de 2019, que constitui fraude à licitação, ensejando declaração de idoneidade do fraudador, a mera participação em certame licitatório de pessoa jurídica autodeclarada como microempresa ou empresa de pequeno porte, visando benefício concedido na Lei Complementar 123, que tem a participação societária em outra pessoa jurídica, fato que contraria o artigo 3º,
parágrafo 2º do inciso 7 dessa lei. Isso aqui está ligado à desconsideração da personalidade jurídica, né? O cara, ele entra na licitação aqui como microempresa, mas ele é sócio proprietário de uma sociedade anônima. Aí isso constitui fraude, né? Ele está tentando gozar de um benefício. Ele criou uma empresa para gozar de um benefício, que ele tem uma outra empresa maior que presta aquele serviço. E aí isso constitui a fraude. Constitui fraude e é passivo de declaração de nulidade. Demonstrações financeiras inidôneas com a finalidade de demonstrar qualificação econômica financeira. Rapaz, essa aqui é um negócio mais comum do que a gente imagina, né? Eu não sei se vocês já viram aqui, a gente pede para a empresa apresentar o balanço. Aí para poder fazer lá, verificar lá a situação econômico-financeira da empresa, aí você vê o cara lá com a empresa. Eu peguei a empresa tinha lá o balanço patrimônio, o ativo total dela era R$600 mil. Ela não tinha uma cadeira no balanço, ela não tinha uma máquina de escrever, de datilografar. E tinha R$600 mil no caixa da empresa. Aí apresentou esse balanço para qualificação econômico-financeira. Eu falei assim, pô, se fosse pelo menos no banco, dava para acreditar. Mas no caixa, quem é que anda com 600 mil no caixa de empresa hoje? Aí eu mandei uma mensagem para o cara, falei, estou fazendo a diligência aqui nessa licitação, eu estou querendo que você me mande a foto desses 600 mil, porque eu nunca vi tanto dinheiro. E aí o cara foi e retirou a proposta dele. Mas isso aqui, apresentar demonstração financeira falsa, é algo que é mais comum do que a gente imagina, né? O que acontece em microempresa? Microempresa, o caixa da empresa é a carteira do dono, né? Então todo o dinheiro que entra no caixa ele bota no bolso dele. E aí ele manda os documentos para o contador e aí não bate, né? O cara guardou o dinheiro, usou para comprar arroz, feijão para a casa dele, o dinheiro da empresa, e aí as despesas não batem. Aí o contador não sabe bonificar aquela quantidade de dinheiro que está no caixa, porque o cara já gastou. Aí ele deixa aquele dinheiro no caixa. E aí fica lá a empresa com 600 mil no caixa, com 200 mil no caixa, e uma microempresa com 200 no caixa, não é nem no banco. O banco é difícil colocar, porque banco tem conciliação bancária. Então o cara deixa lá a empresa no caixa. Aí, em alguns casos, tem que pedir para o cara comprovar, né? Vamos lá. Vamos começar a falar sobre dosimetria agora. Como é que a gente vai calcular? Como é que eu vou aplicar a dosimetria? O que visa o procedimento de dosimetria? A primeira coisa é o grau de culpabilidade. O segundo, vai influenciar os antecedentes históricos. As histórias de infrações. Ou seja, se a empresa vem fazendo rotineiramente aquela coisa, né? A gravidade da infração. A gravidade da infração está definida lá no contrato. Tem lá infrações leves, infrações graves e gravíssimas. Eu não sei como é que vocês colocam aqui no de vocês aqui. Aí tem a segunda coisa qual o prejuízo que causou para a administração. Aí, se causou algum prejuízo para a administração. A dosimetria tem que estar ligada. Isso aqui que é interessante. Ó. Primeiro, é a culpabilidade. Se a empresa fez algo para poder realmente fazer. Algumas vezes ela não tem culpa. Foi uma situação que não podia ser previsto que aconteceu. Certo? A segunda é um antecedente histórico. Ela tem várias infrações daquela natureza. Às vezes leves. Aí a gravidade está ligada lá à tipificação que a gente vai fazer na hora de... Qual foi o item do contrato que ela descumpriu? Onde que esse item está configurado lá? Ela pode ter descumprido um só, dois. Se ela descumpriu dois, na hora justificativa, você tem que colocar, ela descumpriu tal. Você tem que escrever todos os itens que ela descumpriu. E não apenas um, ou um grave. Se ela descumpriu um leve, um médio e um grave, você coloca todos. Então, por isso é importante. Aí tem que dificuldade colocada na contratada para apuração da infração. Se a contratada ela atrapalhar na apuração, ela não colaborar, isso também deve ser levado em consideração na hora de aplicar a sanção, né? E aqui tem dosimetria da sanção. Isso aqui é como que é feita a dosimetria.
De onde eu vou tirar a dosimetria? O que acontece? Eu tenho aqui o critério, aí tem aqui a escala. Ó. Nenhuma, muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. E aqui a soma, a pontuação. Aí tem aqui, grau de culpabilidade. A empresa praticou determinado ato. Qual é o grau de culpabilidade dela? Foi muito baixa? Foi baixa? Foi média? Eu vou colocar aqui média, então vai aqui para cá 3 pontos. Antecedentes do histórico. Qual é o antecedente dela? Aí, à medida que ela tem lá antecedentes que está configurado no processo, você vai colocando aqui. Ela faz isso reiteradas vezes, então é 5. Então eu boto o 5 aqui. Gravidade da infração. Aí tem aqui o grau da gravidade. É baixa, muito baixa. Isso aqui vai estar previsto lá no contrato. Prejuízos suportados pela administração. Aquela conduta produziu algum prejuízo para a administração? Qual foi, né? E qual o grau do prejuízo? E aí apresentou dificuldade para apuração. Aqui você tem um escopo. O que você vai fazer aqui? Você vai lá no seu caso concreto. Você vai lá no seu caso concreto e vai avaliar segundo isso aqui. E aí você vai colocar a notinha aqui, ó. E para cada uma das notas, você tem que colocar a sua justificativa. Por que você acha que ela tem uma culpabilidade média? Você vai colocar, porque a empresa fez tal e tal conduta, configurado no documento tal, o integrante desse... Você vai colocar lá a sua justificativa. Certo? Passando disso, aí tem aqui, ó. Uma empresa contratada pela administração para fornecimento de materiais de expediente não executou a entrega de 10% dos itens contratados. Não havia registro de inadimplência pretérita da empresa, ou seja, ela nunca tinha feito isso antes. Não houve prejuízo operacional significativo ao órgão. No curso do processo administrativo de aplicação de penalidade, a contratada argumenta em sua defesa que os itens que seriam entregues ao órgão contratante foram roubados durante o transporte de carga, nos termos do boletim de ocorrência apresentado. A autoridade administrativa entendeu que a justificativa apresentada pela empresa não tem condão de afastar completamente a sua responsabilização, razão pela qual, fundamentadamente, propôs a aplicação de multa no inciso 87, acumulado com a participação, isso aqui está da Lei 8.666, tá? Temporário com participação de licitação e impedimento da administração. E aí o que ela fez? Ela foi lá na dosimetria. Está aqui, ó. Grau de culpabilidade, baixa. O grau de culpabilidade da contratada foi baixo, pontuação de 2 pontos, pois a inexecução não fora fruto de desídia ou de inércia da empresa, mas sim em razão da violência urbana da qual foi vítima. Pronto, o grau de culpabilidade foi baixa. Históricos antecedentes, nenhum. Aí está aqui. Não há histórico de inadimplência por parte da contratada. Tem a justificativa aqui. Aí vem aqui o próximo. Gravidade da infração. A gravidade é baixa, muito baixa. Então é um pontinho só. E aí a justificativa, a gravidade da infração. Aí você vai colocar aqui onde está lá o previsto. Né? Pouca representatividade, é apenas 10% dos itens. Prejuízos causados pela administração. O prejuízo foi muito baixo. O prejuízo causado pela administração, pois o órgão possuía em estoque os itens inadimplidos em quantidade suficiente para suprir a necessidade. E aí, dificuldade para apuração, 0. Então, ela fez 4 pontos aqui. Aí, vamos fazer a conta lá. Qual será o prazo de suspensão? Ele deu aqui, ó. Ele aplicou aqui uma multa. E a suspensão, uma multa e a suspensão temporária de participar de licitação. E aí, qual será o prazo? Ó, para fundamentar o prazo de suspensão, a autoridade administrativa analisou o caso em 5 critérios estabelecidos de acordo com as circunstâncias do caso concreto, ponderando a dosimetria cabível, conforme tabela e exemplo. Aí tem lá, total conferido à contratada, 4 pontos. Aplica-se a regra de 3 simples, 25 pontos a pontuação máxima da tabela. Está igual a 24 meses. Ou seja, se ela atingisse aqui naquela tabela aqui, ó, a pontuação máxima aqui era 25 pontos. Se ela atingisse 25 pontos, no caso da lei, nesse caso aqui que era a lei 8.666, era
2 anos, mas no caso da Lei 14.133 é 4 anos, aí ele fez uma regra de 3 simples. Ó. Se 25 pontos é a pontuação máxima, e ela fez 4 pontos, ele dividiu, ele verificou o percentual de 24 meses. Aí, onde X está o prazo para suspensão. Deixa eu ver se aparece aqui. Está aqui, o resultado é 3,84. 3 meses e 25 dias de suspensão. Então, a dosimetria ficou configurada no instrumento que foi utilizado para poder aplicar a sanção. Eu acho que, nesse caso, o impedimento de estrada foi um pouco severo demais. Eu daria apenas uma multa nela, mas a autoridade fundamentou. Você percebe que a gente percebe que você pode montar um documento de dosimetria, você pode adequar isso à realidade de vocês aqui. Ele não é algo subjetivo demais, não. Ele tem como ser objetivo para poder você demonstrar a gravidade da situação. Tá? É extremamente importante que esteja justificado e é extremamente tanto importante que esteja no conjunto probatório. Porque você não pode considerar, no seu conjunto, para poder aplicar uma penalidade, informações que não estejam no seu conjunto probatório. E isso é o que mais dificulta. Por isso que eu falei, a fiscalização do contrato e a aplicação da penalidade estão intimamente ligadas. Então, um fiscal diligente, ele vai conseguir se livrar de empresas ruins. Porque ele vai estar anotando, ele vai deixar tudo anotadinho lá, bonitinho. O que diz a orientação normativa da AGU 49 de 2014? A aplicação de sanção, de impedimento de licitar e contratar, no âmbito da União e declaração de idoneidade, possuem efeito ex nunc, competindo a administração, diante dos contratos existentes, avaliar a imediata rescisão do caso concreto. Ou seja, ela tem os efeitos, a partir do momento que ela recebeu, começa a ter os efeitos da penalidade. E aí a administração tem que avaliar se vai ou não rescindir aquele contrato. Pode ser que o contrato está chegando no final e não vai ter tempo suficiente para poder formalizar um novo contrato, ou dispende para poder fazer a rescisão, e o tempo que vai levar até o início do novo contrato não vai compensar, né? Quando você terminar de fazer a rescisão, já acabou o contrato. Então, você não faz a menor diferença. O que você tem que fazer é agilizar a nova contratação. E aí tem aqui alguns acórdãos, que fala sobre a suspensão e o impedimento de licitar, né? O impedimento e declaração de idoneidade. A declaração de idoneidade não dá ensejo à imediata rescisão de todos os contratos firmados entre as empresas sancionadas pela administração federal. Isso porque a declaração de idoneidade apenas produz efeitos ex nunc, não autorizando que sejam desfeitos todos os atos pretéritos. O que vai acontecer? A empresa, ela levou em declaração de idoneidade um impedimento de estado de um outro órgão, e aí apareceu no SICAP. O que você não vai conseguir fazer? Você não vai precisar, o órgão aqui, não foi desse órgão aqui, foi de outro. Você não vai conseguir renovar esse contrato, mas não necessariamente você precisa encerrar ele aqui. Isso aqui não tem efeito imediato para todos os contratos que a empresa possui. Ela tem efeito no contrato imediato na entidade que ela recebeu a punição. A declaração de idoneidade possui efeito ex nunc, cabendo às entidades administrativas medidas com vista à rescisão do contrato que possui com a empresa julgada inidônea, caso entenda necessário. Contudo, no caso de certame que levou à aplicação da sanção, a instituição pública deve adotar providências necessárias com vista à pronta rescisão do contrato. A empresa que aplicou a penalidade, a entidade, que é o órgão que aplicou a penalidade, ele tem que iniciar o processo de rescisão. Mas as outras não necessariamente. A penalidade só vai ter efeito nas outras entidades no momento de celebrar o contrato. No momento de celebrar, por exemplo, uma renovação de contrato, uma prorrogação. O que diz a orientação 51 da AGU?
A garantia legal ou contratual do objeto tem vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de algumas das condições, mesmo depois de expirada a vigência. Está falando que é a questão da prescrição, do prazo prescricional da sanção, né? A única sanção que prescreve com o encerramento do contrato é a advertência. Se você não aplicou a advertência até o encerramento do contrato, você não vai conseguir aplicá-la depois. Mas a multa, o impedimento de licitar e a declaração de nulidade, você consegue aplicar após. E é por isso que a gente tem que pedir para a garantia se estender além da vigência do contrato. Então, é uma coisa que você tem que observar. Como é que vocês fazem aqui? Você pede durante a vigência ou além da vigência? Quem é que sabe me informar? Quando você pede garantia para a empresa, a garantia dura a vigência ou além da vigência do contrato? Independente da vigência do contrato. É porque, por exemplo, o seguro ele tem período certo, né? O seguro, a fiança, ele tem período. A caução não, a caução fica lá na conta, né? Mas o seguro não, o seguro eles colocam vigência no seguro. O interessante é vocês, na hora de colocar a garantia do contrato, que ele se estenda pelo menos 90 dias após o encerramento do contrato, para dar tempo de se instruir, por exemplo, um processo de aplicação de penalidade, poder aplicar uma multa e reter a multa. Porque depois que a empresa saiu e se aplicar a multa, ela não vai pagar. O prazo é quinquenal. Depois que encerrado o contrato, você tem até 5 anos para poder aplicar uma multa, impedimento de licitar e declaração de nulidade. Depois disso, não pode aplicar mais a penalidade. Então, a empresa tem que ficar aí, você fica na mão da gente aí uns 5 anos ainda aí. O que diz a doutrina? As faltas sancionadas com advertência somente podem ser punidas durante a vigência do contrato. Findo esse último, não mais poderá ser aplicada, até por não haver mais interesse da administração. Já as infrações mais graves, punidas com multa, suspensão do direito de contratar ou licitar, e com declaração de nulidade, caracterizando pela grave inexecução contratual ou prática de ilícitos, deve ser aplicado no prazo quinquenal. O momento de início desse prazo deve ser aquele em que foi cometida a infração. O prazo começa a correr no cometimento da infração e não do encerramento do contrato. Tá? Pode ser, porém, que pela natureza do fato, o mesmo não possa ser imediatamente conhecido. Aí, então, o prazo prescricional deverá começar a correr a partir da ciência do fato pela autoridade administrativa. Isso aqui é bem complexo, né? Se o cara tomar a ciência do fato uns 3 anos depois que a empresa fez... E aí tinha uma pergunta lá, no caso de vocês aqui é o TCE, né? Se o Tribunal de Contas pode rever uma penalidade aplicada pela administração. Não pode. Tá? O Tribunal de Contas não pode, nem o estadual, nem o da União, pode suspender a penalidade. Isso deve ser feito judicialmente.